Olá, neste vídeo eu gostaria de pensar sobre o batismo de João, João o Batista, João chamado Batista, e o batismo judaico e o batismo de Jesus. João Batista imergia os convertidos no Rio Jordão. Podemos ver isto em Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5, como sinal de arrependimento e identificação com o novo movimento que os preparava para receber o Messias. A ideia do batismo já existia no sistema judaico de prosélitos. A isso, aos prosélitos judeus ajuntavam a circuncisão. Assim sendo, julgava-se que os pagãos ficavam livres da identificação com a idolatria e o paganismo. Um convertido gentil ao judaísmo imergia a si mesmo em água, para indicar a purificação da idolatria, enquanto dois oficiais judaicos ficavam ao lado de fora de um recinto fechado com cortinas, recitando passagens da Torá, isto é, a lei ou o Pentateuco. E isso significava que, naquele momento, o batizando estava assumindo a obrigação de obedecer à lei. Não sabemos se Jesus batizou ou não os seus discípulos. O que se sabe é que a tarefa de imergir, desde o começo ou desde algum tempo mais tarde, foi delegada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Isso nós, pelo menos, temos registrado em João capítulo 4, versículos 1 e 2. O ofício do Senhor Jesus era batizar no Espírito Santo, e aos seus discípulos foi deixado o encargo de administrar o ato simbólico, o batismo em água. Mas voltando a João Batista, vemos que João apareceu em cena como o novo Elias para chamar um remanescente fiel. Ele os chamava ao arrependimento e a renovação espiritual, pregava que em breve viria o reino de Deus e a necessidade dos homens prepararem-se para o mesmo. Pode ser lido isto em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Também surgiu em cena como o precursor do Messias, cônscio de que teria de haver um novo movimento religioso se a missão do Messias tivesse de alcançar bom êxito. O arrependimento era a atitude necessária e era simbolizado pelo batismo em água. Pelo menos este batismo mostrava que aquela pessoa, pelo menos era uma manifestação pública do arrependimento quando esta pessoa aceitava esse batismo ministrado por João. Não há que duvidar de que João Batista, de certa forma, imitasse o batismo judaico de prosélitos, que requeria imersão em água, representando a purificação da anterior vida pecaminosa, que enquanto a pessoa se imergia na água. Trechos da lei eram lidos, dando a entender que ele tensionava fazer da lei o guia da nova vida na qual a pessoa estava entrando. Isto era feito pelos judeus, quando um prosélito, ou seja, um gentil, se convertia ao judaísmo. O batismo de João, estritamente falando, não era cristão, como conhecemos hoje. O batismo cristão simboliza principalmente a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Pode ver isto claramente descrito em Romanos capítulo 6, versículos 13 e 4. Os motivos pelos quais João batizava não tinha a ver com as razões dos judeus, o que os judeus faziam com os gentios, porque ele estava iniciando um novo movimento que, eventualmente, proveu o núcleo para a emergente igreja cristã. João tratava os judeus como pagãos, requerendo um batismo condicionado à conversão a um novo caminho. João impunha esse tipo de batismo para reforçar sua mensagem de que a verdadeira espiritualidade não depende do legalismo e nem da identificação com alguma nacionalidade.
João censurava os fariseus por dependerem de sua nacionalidade como garantia da salvação. Isto está bem claro em Mateus capítulo 3, versículos 8 e 9, Lucas capítulo 3, versículos 7 e 8. Por igual modo, o batismo cristão, sem importar o grupo cristão que o esteja administrando, se for considerado como institucional, não se revestirá de qualquer valor, pois esse valor depende da espiritualidade autêntica, ou seja, da verdadeira conversão a Cristo. Se aquela pessoa é salva e aquele que está batizando, o convertido também é salvo. Contudo, o movimento de João Batista não era apenas o rompimento com um antigo sistema. Também era um palco onde teria início um novo sistema, fundamentado sobre Jesus Cristo. Sem dúvida, João tinha consciência de que algo de extraordinário estava acontecendo e que um povo especial precisava ser preparado para isto. João predisse o aparecimento de alguém que viria após ele mesmo, que batizaria no Espírito Santo e com fogo, e não na água. E assim antecipou um notável avanço no plano de Deus. Veja Mateus capítulo 3, versículo 11 e João capítulo 1, versículo 26. Podemos estar certos de que a maioria dos discípulos de João não foi batizado quando começaram a seguir ao Senhor Jesus. Mas aqueles que não tinham tomado conhecimento da vinda do Messias e sua obra na pregação de João e pelo batismo de João, foram batizados como uma instrução no verdadeiro discipulado cristão, conforme se vê em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Você deve ler aquele incidente. Lá nós temos que ao chegar à cidade, Paulo, quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou-se com uns 12 homens que professavam ser discípulos. Durante a conversa, Paulo percebeu que o conhecimento deles acerca da fé cristã era incompleta e falho, e imaginou se de fato haviam recebido o Espírito Santo. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Os discípulos responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existisse o Espírito Santo. Por serem discípulos de João Batista, como o versículo seguinte informa, deviam saber da existência do Espírito Santo pelo Antigo Testamento. Além disso, segundo o ensino de João a seus discípulos, o Messias, que viria depois dele, os batizaria com o Espírito Santo. O que os discípulos ignoravam era não conhecer o Espírito Santo ou saber sobre ele, mas era da vinda, desta realidade, a vinda do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Quando o apóstolo levantou a questão do batismo, descobriu que os homens conheciam apenas o batismo de João. Em outras palavras, sabiam apenas que a vinda do Messias estava próxima e havia expressado arrependimento por meio do batismo como preparação necessária para receber o Messias como o Rei. Não sabiam que o Senhor Jesus havia morrido, sido sepultado, ressuscitado dentre os mortos, subido de volta ao céu e enviado o Espírito Santo. Paulo explicou-lhes todas essas coisas. Em seguida, lembrou-os de que João realizou o batismo de arrependimento e instruiu-os a crer no Senhor Jesus. Isto foi dito por João. João realizou o batismo de arrependimento e instou-os a crer no Senhor Jesus. Quando ouviram a palavra do apóstolo, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Toda a narrativa de Atos enfatiza claramente o senhorio de Jesus. Os discípulos de João foram batizados pela autoridade
do Senhor Jesus e, deste modo, deram testemunho público de que haviam aceitado Jesus Cristo como Senhor, como Jeová de sua vida. Depois do batismo, Paulo impôs as mãos sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Essa é a quarta vez em Atos que o Espírito Santo ele é concedido, e principalmente de uma maneira assim bem destacada e especial. A primeira foi no capítulo 2, no dia de Pentecostes, e envolveu principalmente os judeus. A segunda foi no capítulo 8, quando o Espírito foi concedido aos samaritanos por meio da imposição de mãos de Pedro e João. A terceira foi no capítulo 10, na casa de Cornélio, um gentil que vivia em Jope. Tendo dito isto, percebemos que a ordem dos acontecimentos que levaram o recebimento do Espírito Santo, ele é diferente em cada caso. E nós vemos que em cada caso que eu acabei de citar, nesses 4 casos, existe um elemento essencial, existe pontos importantes. Em Atos capítulo 19, apresenta a segunda ordem. Nós vemos que em Atos capítulo 19, onde acabei de citar sobre esses discípulos de João, nós vemos que temos a seguinte ordem. Primeiro, fé. Novo batismo. Segundo, novo batismo. E terceiro, imposição de mãos pelos apóstolos. E quarto, recebimento do Espírito pelo apóstolo e depois recebimento do Espírito Santo. Ao conceder o Espírito Santo aos discípulos de João por meio da imposição de mãos de Paulo, o Senhor eliminou a possibilidade de Paulo ser considerado inferior a Pedro, João ou qualquer outro apóstolo. Ao receber o Espírito Santo, os discípulos de João falaram em línguas e profetizaram. Esses poderes sobrenaturais faziam parte do modo de Deus operar no período em que a Igreja ainda não tinha o Novo Testamento completo. Hoje, nossa certeza de ter recebido o Espírito Santo no momento da conversão não se baseia em sinais e prodígios, nem em sentimentos, mas no testemunho das Escrituras do Novo Testamento. O Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa no mesmo instante em que ela crê no Senhor Jesus Cristo. Ela é selada pelo Espírito Santo, recebe o penhor e a unção do Espírito Santo e é batizada com o Espírito Santo a fim de tornar-se parte do corpo de Cristo. Ainda assim, há momentos na vida do cristão em que o Espírito se manifesta com maior poder, e não há dúvida de que o Espírito Santo é concedido a indivíduos de maneira soberana, a fim de capacitá-los para ministérios especiais, dar-lhes grande ousadia na fé e enchê-los de paixão pelas almas perdidas. Vamos considerar agora o batismo que Jesus recebeu, administrado por João Batista. E assim vamos concluir esse vídeo. Nós temos este registro em Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Vários significados têm sido conferidos a esse acontecimento e até muitos absurdos foram ditos em relação a esse batismo de Jesus por João. Note o que já foi dito em relação a esse batismo. Primeiro, alguns dizem que Jesus foi feito pecado por nós ali, naquele batismo, e assim teria de tomar a posição de pecador necessitado do batismo de arrependimento. Jesus recebeu este rito porque tomou a posição de pecador sob a lei. Todavia, não é provável que um motivo tão complexo como esse fosse a ideia que Jesus tivesse em mente ao aproximar-se de João a fim de ser batizado. Um outro pensamento, segundo pensamento,
Já outros dizem que Jesus fez isto para justificar e valorizar a mensagem de João. É possível que isto tenha feito parte de suas razões. Terceiro, outros intérpretes, sem base alguma, dizem que Jesus veio santificar a água para servir de limpeza mística do pecado. Um deles foi Inácio. São pessoas que estavam na igreja nos primeiros séculos. E Agostinho também, um outro, disse que Cristo veio para batizar a água ao ser batizado nela. Quarto pensamento, outros pensam que Cristo foi batizado para instruir o batismo como um rito de sua igreja. Quinto pensamento, outros pensam que Jesus foi batizado para dar exemplo da necessidade do batismo ao povo. E um sexto, para outros, o batismo de Jesus assinalou o instante em que foi possuído pelo poder angelical, ou, como alguns deles supunham, pelo Espírito de Cristo. Desde então, o corpo de Jesus passou a ser manipulado por este elevado poder angelical, a fim de realizar a elevada missão de que for encarregado, embora sem a identificação da pessoa entre Jesus e esse poder. Por essa razão, os gnósticos davam valor ao batismo de Jesus, mas não à expiação por meio de seu sangue. Mas você deve ler 1 João capítulo 5, versículo 6. Ainda, segundo os gnósticos, esse poder teria abandonado a Jesus por ocasião da sua morte, razão pelo qual ele saltou seu grito de desespero: Deus meu, por que me abandonaste? Portanto, os gnósticos rejeitavam qualquer ideia de identificação das naturezas divinas, ou das naturezas divina e humana em Cristo Jesus, mas mantinham um rígido dualismo. E sétimo, os modernos teológicos liberais dizem que, pelo menos alguns deles, que a ideia de que Jesus era impecável e que sempre teve consciência de seu ofício messiânico são invenções da Igreja e não ideias ensinadas pelo próprio Cristo. Assim sendo, Jesus teria vindo receber o batismo de João pelos mesmos motivos que outras pessoas vieram, isto é, declarar-se arrependido e desejoso de identificar-se com a reforma de Jesus. São muitas as ideias, até blasfemas, contra Cristo e este ato do batismo realizado por João a respeito do Senhor Jesus. Mas o que realmente foi o batismo de Jesus? O que representa? O batismo do Senhor Jesus, ainda que administrado por João, não é paralelo ao batismo normal de João, exceto que Jesus tomou seu lugar junto à minoria crente, mostrando que recebia, ou melhor dizendo, que reconhecia a autoridade e a missão de João Batista. Esse batismo marca a unção e a aprovação de Jesus da parte do Pai, tal como no caso dos sacerdotes do Antigo Testamento. Isso aprovou o ministério de Jesus à semelhança daqueles sacerdotes. Você deve ler Êxodo capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7, para ver o exemplo, o tipo que nós encontramos aqui. No rito do batismo, há um aspecto que depende do batizando e que indica que ele está abandonando a velha vida e entrando em uma nova vida. Jesus estava fazendo exatamente isso e talvez quisesse demonstrar esse fato. A despeito de não ter uma vida pecaminosa, o Senhor Jesus não tinha uma vida pecaminosa para abandonar, estava realmente iniciando uma nova vida, com uma missão específica sobre o poder e a orientação do Espírito Santo. Jesus andou aproximadamente 96 quilômetros da Galileia até o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Isso indica a importância que ele deu a essa cerimônia
e deveria indicar o significado indicar o significado do batismo para seus seguidores hoje, não o batismo de João, mas o batismo cristão. Percebendo que Jesus não tinha nenhum pecado do qual se arrepender, João protestou contra seu batismo, contra batizar o Senhor Jesus. Foi o verdadeiro discernimento que o conduziu a sugerir que a ordem correta seria Jesus o batizar. Jesus não negou isso, simplesmente repetiu seu pedido de batismo com a maneira de adequar o cumprimento de toda a justiça. Ele considerou apropriado que no batismo se identificaria com esses israelitas religiosos que estavam vindo para serem batizados em sinal de arrependimento. Mas havia até um motivo mais profundo. O batismo para ele era um ritual simbólico. O batismo para o Senhor Jesus era um ritual simbolizando o modo como cumpriria todas as exigências justas de Deus contra o pecado do homem. A imersão simbolizou seu batismo nas águas do julgamento de Deus, do Calvário. Sua saída da água previa a ressurreição. Por morte, sepultamento e ressurreição, Cristo satisfaria as demandas da justiça divina e providenciaria a base integral ou íntegra pela qual os pecadores poderiam ser justificados. Assim que saiu da água, Jesus viu o Espírito de Deus descendo do céu como pomba, vindo sobre ele. Do mesmo modo, como objetos e pessoas eram consagradas no Antigo Testamento para propósitos sagrados, pelo óleo sagrado da unção, temos isto em Êxodo, capítulo 30, versículos 25 a 30, assim Jesus foi ungido Messias pelo Espírito Santo. Ele já veio com esse propósito desde o céu, no seu nascimento. Mas agora no batismo, de maneira pública, e tendo aí o Espírito Santo sobre ele, sendo um verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus, ele começava agora a sua missão pública. Foi uma coisa sagrada quando todos os três membros da Trindade estavam em evidência. O Filho amado estava lá, o Espírito Santo estava lá em forma de pomba. A voz do Pai foi ouvida dos céus pronunciando bênção sobre o Filho. Foi um evento memorável, porque a voz de Deus foi ouvida citando as Escrituras. Este é o meu Filho amado. Salmo capítulo 2, versículo 7. Em quem me comprazo? Isaías capítulo 42, versículo 1. Essa é uma das três ocasiões em que o Pai falou dos céus em reconhecimento satisfeito do seu Filho singular. As outras ocasiões, você pode ler, são Mateus capítulo 17, versículo 5 e Evangelho de João capítulo 12, versículo 28.